a fim de continuarmos o nosso aprendizado, as nossas leituras, os conhecimentos sobre a mediunidade, sobre os médiuns. Muitos tipos serão dados e explicados. Médiuns inspirados. Toda pessoa que recebe, seja no estado normal, seja no estado de êxtase, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados, como se vê. É uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é ainda bem menos sensível, porque nos inspirados é ainda mais difícil distinguir o pensamento próprio do que é sugerido. O que caracteriza esse último, sobretudo, é a espontaneidade. A inspiração nos vem dos espíritos, que nos influenciam no bem ou no mal. Porém, ela é antes daqueles que nos querem bem e dos quais, frequentemente, por erro, não seguimos os conselhos, e se aplica a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Sob esse aspecto, pode-se então dizer que todo mundo é médium, porque não há pessoa que não tenha seus espíritos protetores e familiares que fazem todos os esforços para sugerirem aos seus protegidos pensamentos salutares. Se está bem compenetrado desta verdade, mais frequentemente se recorreria à inspiração do seu anjo de guarda. Nos momentos em que não se sabe o que dizer ou o que fazer, que se o invoque, pois, com fervor e confiança, em caso de necessidade, e, com muita frequência, ficar-se-á espantado com as ideias que surgirão por encantamento, seja que tenha um partido a tomar, seja que se tenha alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia vier, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é uma ideia estranha, é que se ela estivesse na mente dela, se seria sempre senhor e não haveria razão para que não se mantivesse à vontade. Aquele que não é cego quando quer ver, não tem senão que abrir os olhos para ver. Igualmente, aqueles que têm ideias, as têm sempre à sua disposição, se não veem à vontade, é porque está obrigado a auri-las, alhures, que não no seu interior. Pode-se incluir ainda nesta categoria as pessoas que sem estarem dotadas de uma inteligência excepcional e sem saírem do estado normal, de relâmpagos, de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente uma facilidade de concepção e elocução fora do comum, e em certos casos o pressentimento das coisas do nosso futuro. Nesses momentos que se chamam justamente de inspiração, as ideias se derramam, se seguem, se encandeiam, por assim dizer, por elas mesmas e por um impulso involuntário e quase febril. Parece-nos que uma inteligência superior vem nos ajudar e que o nosso espírito se desembaraça de um fardo. Bom, médios e pressentimentos. Nós temos muitas
Tem muitas pessoas que têm que são médios de pressentimento, mas elas não gostam não. Não gostam porque elas pressentem, né? E às vezes a gente, eu pressenti isso, né? Às vezes tem algum parente muito chegado, ou alguém que ela ama muito, então ela não gosta de saber, né? Ela fala, não gosto de saber antes, ou precipitadamente, que eu fico nervosa, eu nem durmo, só pensando, não adianta, eu trabalho, eu leio, faço as coisas, mas volta na minha cabeça essas coisas. E muitas vezes realmente é um aviso, né? Uma espécie de um aviso que é dado. Médios de pressentimentos. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Podem devê-la a uma espécie de segunda vista, que lhes permite entreverem as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Mas, frequentemente, também ela é fato de comunicações ocultas, e é nesse caso, sobretudo, que se pode dar àqueles que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que são uma variedade dos médiuns inspirados. Médiuns especiais. Aptidões especiais do médium. E nós falaremos outra vez no quadro das diversas variedades de médiuns. Como eu falei, a gente vai falando, vai voltando, vai dizendo, vai vendo que deve voltar, que deve insistir, porque tem coisas difíceis mesmo, gente. Difíceis que a gente tem que pensar, ler, né? E usar a inteligência, né? Porque daquele tipo, qual maneira, como proceder e assim por diante. Médiuns especiais. Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem o que chama os médiuns especiais e que têm aptidões particulares, ainda não definidas. A abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e leva a marca de sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância, mas em igualdade de merecimento. Isto, do ponto de vista hierárquico, há nele sempre, incontestavelmente, uma propensão a se ocupar mais de uma coisa do que da outra. Os espíritos batedores, por exemplo, não saem muito das manifestações físicas, entre os que dão manifestação, inteligência. Há poetas, espíritos músicos, espíritos desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos dos espíritos de ordem mediana, porque chegado a certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Mas, ao lado da aptidão do espírito, há do médium que é para ele um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, no qual descobre
qualidades particulares que não podemos apreciar. Tomemos uma comparação. Um músico muito hábil tem sob as mãos vários violinos que para o vulgo seriam todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Neles percebe nuances de uma delicadeza extrema que o farão escolher a uns e rejeitar a outros. Nuances que compreende mais pela intuição, pois não as pode definir. Ocorre o mesmo com respeito ao médium, com qualidades iguais, na potência medianímica, o espírito dará preferência a um ou a outro, segundo o seu gênero de comunicações que quer dar. Assim, por exemplo, vê-se pessoas escreverem como médios admiráveis poesias, embora nas condições ordinárias não tenham jamais podido ou sabido fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas como os médios, que jamais puderam escrever, senão prosa, malgrado o seu desejo. Ocorre o mesmo com o desenho, a música, etc. Há ainda outros que, sem terem por eles mesmos conhecimentos científicos, têm uma aptidão mais particular para receber comunicações sábias. Outros estão para os estudos históricos. Outros servem mais facilmente como intérpretes para os espíritos moralistas. E, em palavra qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que recebe com mais facilidade têm geralmente um cunho especial. Há mesmo os que não saem de um certo ciclo de ideias e, quando saem, não têm senão comunicações incompletas, lacônicas e frequentemente falsas. Fora das causas de aptidão, os espíritos se comunicam ainda mais ou menos voluntariamente por tal ou tal intermediário, segundo as suas simpatias. Assim, em condições iguais, o mesmo espírito será sempre mais explícito com certos médios, unicamente porque melhor lhe convém. E assim, a gente vai observando não só os ditos médios, como aqueles que relataram, porque eles também são seres inteligentes, não são uns babacas que estão por lá. Então eles querem ver se eles gostam, se tem simpatia, se dá certo, o que não dá certo. E isso daí vai longe, né? Vai longe. E assim vai surgindo os trabalhos. Estar-se-ia, pois, em erro, se apenas, porque se tem à mão um bom médium, fosse mesmo só escrita, fosse muito fácil, se pensasse obter por ele boas comunicações em todos os gêneros. A primeira condição, sem contradita, é assegurar-se da fonte de onde eles emanam, quer dizer, das qualidades dos espíritos que ele transmite. Mas não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento que se dá ao espírito. É preciso, pois, estudar a natureza também do médium, como se estuda a natureza do espírito, porque são 2 elementos essenciais para se obter um resultado satisfatório. Há um terceiro elemento que desempenha um papel igualmente importante, que é a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável
daquele que interroga, e isso se concebe. Para que uma comunicação seja boa, então, é necessário que emane de um espírito bom, para que esse espírito bom possa transmiti-la. Lhe é necessário um bom instrumento para que queira transmiti-la. É preciso que o objetivo lhe convenha. Então, tem que ver tudo, né, gente? Quem vai trabalhar e quem é que dá chance para esse trabalho. Como aquele cara lá dos violinos, né? Põe uma porção de violino na sua mão, ele vai ver. Um por um. O que realmente vai ajudá-lo a escolher. O espírito que lê o pensamento julga-se. A questão que ele propõe merece uma resposta séria. Se a pessoa lhe endereça, é digna, que lhe endereça, é digna de recebê-lo. Caso contrário, não perde tempo em semear bons grãos sobre as pedras. E é então que os espíritos levianos, zombeteiros, se dão inteira liberdade, porque pouco inquietando-se com a verdade, não a encaram de perto e são geralmente pouquíssimos escrupulosos sobre o fim e sobre os meios. Então, nós continuaremos outra ocasião. É muito descritivo, são coisas que a gente tem que prestar muita atenção, né? Fala uma palavra, a gente tem que ver ela, mas por que será que foi dito? O que ele quis dizer? Como ele falou? Não, a respeito dos espíritos que vão trabalhar, ou dos espíritos que estão esperando, aproveitando a oportunidade, né? De regaçar a manga, trabalhar. Os médios em vista também, que tem que ter as suas atitudes, seus atos em conformidade, para que ele receba bons espíritos de boa índole. Porque se ele continuar fazendo a coisa errada, ou vícios, ou determinadas coisas que não estão de acordo, ele só vai dar passagem para espíritos brincalhões, zombeteiros e assim por diante. Então, gente, isso tudo que tem que ser falado é bom para a gente pensar e examinar coisa por coisa, porque é assim que a gente aprende. Não é só escutar ou guardar o livro na gaveta, ou não querer mais, nunca mais. Senão aquilo se esvai da nossa cabeça, do nosso cérebro, vai embora. E assim foi um tempo perdido, não se aprendeu, não evoluiu nada. Então, continuaremos sempre nessas vezes, sempre procurando de uma maneira bem certa, bem explicada, para que todos entendam, para que todos possam usar tudo isso que a gente está falando ou passar para outros. Agora, torno a dizer, se caso tenham dificuldades, é só ler, procurar livros do Allan Kardec, né? O livro dos médios, o livro dos espíritos, e lá encontrar-se-ão tudo quanto é tipo de coisas que se possa estar ainda em dúvida. E existe também outros autores que trabalharam muito, estudaram, que leram, também para
para deixar para nós todos esses conhecimentos. E assim, voltarei mais para frente também, repetindo, falando sobre determinadas mediunidades que já foram explicadas. E assim a gente vai cada vez mais fixando cada uma delas e entendendo que isso daí é que vai ser bom. O negócio é entender, porque para falar realmente é difícil, né? É muito difícil, né? A gente fixar as coisas. Ou então, com palavras às vezes difíceis, pensamentos, e a gente tem que não só ler e procurar, nossa, interpretar. Por que falou isso? Por que foi dito aquilo? E não só ficar no escutar. Procure entender, que é o essencial. Então, ficando para outra ocasião, espero que tudo dê certo para todos nós, gente.